o que é, para que serve e por que precisamos de um guia para a nossa vida cristã. Qual é o guia que nós, como cristãos, temos que seguir? A lição de hoje vai falar sobre esse tema. Eu volto já já. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Eu sou o pastor Mário Luna. Se você está pela primeira vez aqui no canal, você é muito bem-vindo também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando aí sobre a Supremacia das Escrituras, é a revista que nós estamos estudando, tá bom? Continuamos estudando ela e a lição de hoje é a Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia como um guia para a vida. Ela é a lição que será realizada no dia 6 de fevereiro de 2022, lição de número 6. Nós vamos fazer uma oração, como é de costume, antes de começarmos a nossa aula. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui na EBD Comentado Online para ministrar mais esta aula. Que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades da Tua Palavra e ao mesmo tempo iluminar a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição de hoje está no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade prática diz: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados no ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. O que é um guia? É algo que vai nos dirigir, é algo que vai nos guiar, é algo que vai nos orientar. A Bíblia serve para nos orientar, para nos dirigir. Afinal de contas, temos estudado que ela é a revelação de Deus para a humanidade, com o plano da salvação. Então é nela que encontramos as verdades em relação a Deus e à vontade de Deus. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Por que eu faço a recapitulação aqui na EBD Comentado Online? A lição, eu sempre mostro isso aqui. A revista é completa. Você não tem como entender uma carta se você ler só parte da carta. Você tem que entender, você tem que ler a carta toda. A mesma coisa. Para você entender essa lição de hoje, de número 6, você precisa ter entendido as lições passadas. Se você não estudou, depois de estudar essa lição de hoje, volte e estude as lições que você ainda não estudou, que estão gravadas aqui no canal, tá bom? A primeira lição, nós tratamos da autoridade da Bíblia. A Bíblia tem autoridade. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Na lição 2, nós provamos por que a Bíblia tem autoridade. Porque ela é inspirada. Na lição 3, provamos também porque a Bíblia tem autoridade. Porque ela tem inerrância, ou seja, a inerrância da Bíblia. Não há erros na Bíblia. Na lição 4, nós estudamos sobre a estrutura da Bíblia. Todos que vão estudar a palavra de Deus precisam conhecer a estrutura da Bíblia, precisam saber manusear a palavra do Senhor. Na lição 5, nós estudamos como ler as Escrituras, inclusive foi uma lição maravilhosa, que é a área que eu me debruço a estudar interpretação bíblica, hermenêutica e exegese. E hoje nós vamos estudar a Bíblia como um guia para a vida. Tá bom? Eu quero fazer uma explicação sobre a leitura bíblica em classe. Por quê? Porque se a leitura bíblica em classe é a base para a nossa aula de hoje, nós precisamos entender do que trata ela nesse caso, tá bom? Salmo 119, do 97 ao 105. Vamos lá. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Olha que expressão o salmista faz. Ele faz uma declaração. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O salmista ama ao Senhor, por isso ama também a sua palavra. Não há como amar o Senhor e não amar a sua palavra. O salmista entende que é por meio da palavra que ele tem conhecimento do Senhor.
Por isso, medita nela todos os dias. Meditar na palavra é consequência do amor do salmista pelo Senhor. Então, o salmista ama o Senhor e, por isso, ele ama a sua palavra. E para conhecer melhor o Senhor, ele medita na palavra e pratica a palavra. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Quem está sempre com ele? Os inimigos? Não. Os mandamentos que estão sempre com ele. O cristão se dedica em meditar e praticar a palavra de Deus, aprende a ver a vida como Deus vê. O cristão que se dedica em meditar e praticar a palavra de Deus aprende a ver a vida como Deus vê, valorizar o que ele valoriza e amar o que ele ama. Enfim, passamos a viver em sintonia com os pensamentos de Deus. Perceba que o salmista afirma que, por isso, ele é mais sábio do que os seus inimigos. Por quê? Porque ele observa a palavra, ele medita na palavra, ele pratica a palavra. Seus inimigos rebelam-se contra Deus e rejeitavam a lei, rejeitando o discernimento de Deus. Ele, por ter o conhecimento de Deus, por meio da palavra, o aplica às diversas situações da vida. Porque a sabedoria é você usar o conhecimento em relação a Deus, o conhecimento que está ali na palavra de Deus no dia a dia. Pois ele afirma, estão sempre comigo. Quem está sempre com ele? Os mandamentos de Deus. Versículo 99 e 100. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Olha, esse texto soa um pouco estranho, né? Mas você vai entender. Porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos. Outra parte que fica um pouco estranha. Porque guardo os teus preceitos. Não parece que o salmista está meio inchado? Meio cheio de si? Meio arrogante? Mas não é isso não. Nesses dois versículos aprendemos algumas lições. Quando o salmista reivindica o mérito de ser superior em conhecimento aos seus mestres, ele não faz isso com orgulho ou se vangloriando. E nem pretende negar que também tinham aprendido da palavra de Deus o que era útil com eles. Então o salmista aprendeu muita coisa com seus mestres, mas dá graças a Deus por havê-lo capacitado a ultrapassar em proveito aqueles a quem havia aprendido os primeiros elementos do conhecimento. Então ele aprendeu com alguém, mas ele acabou conhecendo mais do que aquelas pessoas que lhe ensinaram. Não é algo novo o fato de que um aluno exceda seu mestre de acordo com a medida de entendimento que Deus distribui a cada um. Quem dá entendimento é o Senhor. Quem ilumina nossa mente para compreender é o Senhor. Então, nós não podemos ficar tristes com alguém porque alguém tem mais conhecimento do que nós. Por quê? Porque é o Senhor que faz como Ele quer. Afinal, Deus usa os sofrimentos e as pessoas para nos ensinar. Mas nosso principal mestre quem é? É o Senhor. Um exemplo de entendimento dado por Deus que superou aqueles que lhe ensinaram foi do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem com grande conhecimento. Com certeza ele aprendeu aos pés de Gamaliel, mas ele soube depois muito mais do que Gamaliel. E isso não para poder se exaltar, mas o Senhor assim lhe deu graça. Que possamos aprender a render-nos à instrução do Senhor para que nos gloriemos que recebendo o ensino de Deus, temos progredido além do que a instrução dos homens poderia nos levar. Então o Senhor, nós aprendemos com os homens, mas o Senhor nos leva muito além. Ele é Deus, nós dependemos dos homens, mas o Senhor pode nos levar além daquele conhecimento que os homens têm nos dado também. 101 e 102. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Por amar o Senhor e sua palavra, o salmista rejeita tudo que Deus rejeita, por isso se desvia do caminho mau, porque sabe por meio da palavra a discernir o que é agradável e desagradável a Deus. Você entendeu isso? Conforme o salmista ama o Senhor, ele ama a sua palavra, ele amando a palavra, ele medita na palavra, ao meditar na palavra, ele se desvia daquilo que Deus se desagrada e ele agrada o Senhor com isso. Ele aprendeu os juízos, estatutos de Deus, por isso se desvia do caminho mau. Como é que eu vou me desviar do caminho mau se eu não quero aprender os estatutos de Deus?
os mandamentos de Deus, a vontade de Deus que é encontrada na palavra dele, não no que eu acho, não no que eu penso. 103, ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O salmista declara de modo figurado que se delicia em meditar e praticar a lei de Deus. Ele não faz isso como uma obrigação cansativa, mas com prazer medita nela dia e noite. Há muitas pessoas no meio cristão que acham um peso danado ter que ler a palavra, ter que orar, ter que estar no templo. Isso não é nada bom. Você precisa ter prazer. Aquilo precisa trazer satisfação. E isso só vai acontecer quando você conhece de fato quem é Deus e o que realmente Ele fez por você. 104, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Antes, no versículo 101, o salmista disse que se desviou do caminho mau para observar a lei do Senhor. Mas agora ele inverte e diz que através de meditar e alcançar entendimento na palavra, ele aborrece todo falso caminho. Ele, através da palavra, consegue discernir caminhos, ou seja, atitudes de vida que não são agradáveis a Deus. Se eu usar os meus parâmetros para poder tomar decisões em relação ao que é certo e errado, o que é bom e o que é mal diante de Deus, eu vou errar gravemente. Mas quando eu uso a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu me atento para a palavra de Deus, eu tenho um guia para me orientar em relação qual é o caminho que eu devo seguir. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo super conhecido. Por fim, ele faz uma declaração maravilhosa exaltando o poder da palavra que guia e ensina. Ele afirma a mesma coisa com palavras diferentes nas duas estrofes. Lâmpada é igual a luz. Pés fala de caminho. Ele quer dizer que somente pela palavra de Deus ele tem segurança em viver de acordo com a vontade de Deus. Pois a palavra ilumina seu entendimento para que ele escolha atitudes agradáveis a Deus. Se vivermos de acordo com nossas vontades, fazendo escolhas baseadas no que achamos, iremos sempre nos afastar da vontade de Deus. É justamente por isso que a lição de hoje tem como tema a Bíblia como guia para a vida. Nosso texto áureo no Salmo 119, 105 aponta a Bíblia como um guia. A palavra guia fala de direção, de regra. Nesse caso, a Bíblia é a única direção certa, pois somos guiados pelo próprio Deus através de sua palavra. A linha do tempo da nossa lição, no primeiro tópico, vamos estudar a Bíblia é um alicerce para a vida. No segundo tópico, a Bíblia nos torna pessoas sábias. E no terceiro tópico, a Bíblia é a prudência para a vida. E aí nós temos os subtópicos, né? A palavra de Deus é alicerce, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é imutável para se fundamentar na Bíblia ser um alicerce para a vida. Depois nós temos o conceito de sabedoria, Deus é a fonte de sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria e os benefícios da sabedoria. E por fim nós temos o conceito de prudência, a prudência dos justos e os benefícios da prudência. A palavra-chave de hoje é guia. Nós temos aqui muitos alunos que são professores da EBD e eu quero agradecer a vocês que são professores. Muito obrigado por vocês virem aqui no canal para poder assistir às aulas da EBD comentada online. É com muita alegria, com muita satisfação que eu recebo vocês aqui, professores, mas também todos aqueles que são alunos que não dão aula na classe da EBD. Quero agradecer a todos vocês de todos os lugares, de várias partes do Brasil, gente de Pernambuco, Maceió, Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas, Mato Grosso. Eu não tenho como falar de todo mundo aqui, mas eu quero agradecer a todos vocês em nome de Jesus. Você que é professor, que Deus possa te abençoar. Você que é aluno, que Deus possa te abençoar. O professor também é aluno, mas eu estou falando daqueles que estão com responsabilidade de dar aula na classe da escola dominical. E por isso eu tenho um pedacinho da lição hoje para falar com vocês, professores. Uma palavra para os professores da EBD que me assistem. Precisamos ter em mente o conteúdo da aula. Qual o principal ensinamento da lição a ser estudada hoje? Qual é o principal ensinamento?
apresentar a Bíblia como um guia para as nossas vidas. Quais são as principais informações a serem transmitidas e que têm relação com o ensinamento principal? Você encontra isso na lição de hoje. Qual a relação com a lição da semana anterior? Como ler a Bíblia? A definição clara do conteúdo vai ajudar o professor a se manter fiel ao desenvolvimento da aula. A Bíblia como um guia para a vida, tá? A lição precisa primeiro nos confrontar como professores e depois aos alunos em relação no que baseamos a direção de nossas vidas. Porque isso é uma pergunta que você como professor pode começar a aula perguntando, vem cá, no que você baseia a direção da sua vida como cristão? No que você se baseia? Como você está em sala de aula, você pode fazer essa pergunta e dar aí uns 2, 3 minutos para alguns alunos responderem. Então, você tem ali uma interatividade com os alunos. Eu não tenho como fazer isso aqui diretamente, porque essa aula aqui é apenas uma exposição, é um comentário da aula, mas eu não tenho como interagir diretamente com vocês nesse caso. A aula não é ao vivo nesse caso, você está entendendo? Nosso comportamento de vida tem base no que achamos ou no que a Bíblia nos ensina. Tá vendo? É preciso fazer os alunos refletirem sobre isso. Então você pode perguntar isso na aula. Começar a aula já com essa pergunta. No que se baseia? No que se baseia a direção da sua vida como cristão? Você baseia ela em quê? Ah, irmão, só Jesus. Lembrando que para usar a Bíblia como guia, precisamos primeiro reconhecer ela como a palavra de Deus. Por isso ela tem autoridade, lição 1. Por isso que está uma lição ligada na outra, tá vendo? Em segundo lugar, precisamos saber manuseá-la. Porque não adianta nada você saber que a Bíblia tem autoridade, mas não sabe manuseá-la. Lição 4. E por fim, devemos aprender como ler a Bíblia interpretando-a da forma correta. Lição 5. Os tópicos dessa lição vão ajudar a provar que a Bíblia é um guia. Então, é eles que vão provar que a Bíblia é um guia. A argumentação que a Bíblia é um guia para a vida está nos tópicos. Por isso, professores, não percam o objetivo principal. Qual é o objetivo principal da aula? Apresentar a Bíblia como um guia para a vida. Vamos lá, aviso importante. Os links com resumo e os slides da aula estão na descrição desse vídeo, tá? Você desce a descrição, você clica no link, vai ser levado para o meu site, você desce a página e lá vai ter um botão para você baixar o resumo, um botão para você baixar os slides, tudo em PDF, tá? E também tem lá um link para você baixar uma leitura bíblica em ordem cronológica de um ano. Então você pode baixar lá junto também, tá? E não esqueça de dar uma olhadinha aí no canal. Tem uns Pão das Escrituras, tá uma benção. Eu ensino como você entender a palavra do Senhor, pois eu trago uma exposição bíblica. Tem a primeira carta de Pedro, tem exposição bíblica no livro de Salmos, tem exposição bíblica em livros variados da Bíblia. Então não deixe de dar uma olhadinha no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, compartilhar os vídeos e também comentar. Inclusive, se você já parou para observar, está passando na tarja aí, tá? As minhas redes sociais, o meu contato, e também está pedindo para você se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho. Eu não vou ficar mais falando sobre isso durante as aulas. Agora vai ficar passando na tarja, porque aí eu ganho tempo com isso também para poder a aula ser mais dinâmica. Introdução. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza, e nos conduz pela vereda da salvação. Então, Tiago 1,21 diz: portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Então, por um lado, Jesus mostra que a palavra de Deus, ela testifica de Jesus e revela a vida eterna, aponta a vida eterna. Por meio de quem recebemos vida eterna? Por meio de Jesus. E Tiago mostra que precisamos da palavra de Deus para viver de acordo com a vereda da salvação, uma vida
vida justa. Nesta lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Quando você segue a Bíblia, você vai viver uma vida de sabedoria e vai viver uma vida de prudência. E durante a lição vamos explicar o que é essa sabedoria e o que é essa prudência. É muito importante para compreendermos a Bíblia observarmos sua história de forma completa. Eu não estou falando apenas de você pegar um versículo da Bíblia, abrir e ler. Não, você precisa ter um entendimento da Bíblia como um todo. É necessário ter esse entendimento, tá bom? É necessário. Observamos sua história de forma completa. Se pegarmos apenas trechos da Bíblia isolados, teremos grande dificuldade em compreender e viver seus ensinamentos. Grande dificuldade em compreender, tá faltando aqui, tá? E viver seus ensinamentos. Então é importante saber disso. Por que caixinha de promessa não funciona? Porque são versículos isolados. Você vai dar você vai dar a aplicação que você quiser e você vai ter o entendimento que você quiser, porque você não vai se ater ao contexto. Então você vai pegar um versículo, você vai fazer uma aplicação errada porque você não entendeu o versículo. Então por isso você tem que ter um entendimento completo daquele texto que você está lendo e também ter um entendimento completo do que a Bíblia trata. É preciso compreender o quadro geral da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Livros de introdução bíblica nos ajudam a ter um entendimento dos temas gerais de cada livro. Isso é muito bom, livros de introdução bíblica. Temos assim um panorama da Bíblia. Como muitas pessoas vira e mexe, chegam aqui no canal para mim, Pastor Mário Luna, indica um livro para me entender melhor a palavra de Deus, indica um livro para eu ter uma compreensão melhor. Então eu estou fazendo algumas indicações durante a aula, porque as pessoas vieram me pedir e eu estou agora também fazendo isso para ajudar também as pessoas, tá bom? Através da Bíblia, livro por livro, de Mai Pirman. Então, esse é um livro excelente, tá bom? Um outro livro também é o Estudo Panorâmico da Bíblia, da escritora Henriqueta. Também todos os dois são da editora Vida. São 2 livros de interpretação bíblica que fazem... 2 livros de introdução bíblica, desculpe, que fazem um resumo de cada livro com seu esboço, tudo direitinho. Então ajuda bastante. Os 2 falam praticamente da mesma coisa, cada um tem sua linguagem, sua abordagem, mas o assunto é mais ou menos o mesmo. Link na descrição desse vídeo. Então, eu coloquei aí os links na descrição. Se você comprar, é claro que você vai estar me ajudando, porque eu sou associado dessa empresa que aí está sendo anunciado. Então, me ajuda também. Afinal de contas, eu estou trabalhando aqui no reino de Deus e o Senhor sabe de todas as coisas, tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Para compreender melhor, podemos dividir a revelação de Deus em 4 pilares. Entenda isso. Para compreender a Bíblia melhor, podemos dividi-la em 4 pilares. Então vamos para os pilares que ela pode ser dividida. Criação, capítulo 1 e 2 de Gênesis. Queda, capítulo 3. Aí a queda continua o tempo todo, tá? Aí vem a redenção, que é quando Jesus vem ao mundo, Jesus sofre, Jesus morre, Jesus ressuscita. Então tem aí a redenção e no final tem a consumação. Estamos dentro do período aí de queda e redenção e aguardando o período da consumação. Deus não se revelou de uma única vez, apenas a uma pessoa, mas fez isso de forma progressiva. À medida que o tempo passava na história bíblica, Deus revelou mais e mais aspectos do seu plano para a humanidade. Então Deus não deu tudo de uma única vez. Deus não foi lá e revelou tudo para uma única pessoa. Deus foi revelando no decorrer do tempo. Deus foi revelando no decorrer do tempo. Por isso que você não pode pegar apenas um texto e basear ele sem levar em consideração o restante da Bíblia. O que a Bíblia fala como um todo sobre aquele assunto que você está ali estudando. É muito importante, porque às vezes o assunto não está completo ali naquele texto. Então é preciso você ter uma ideia do assunto como um todo. Por exemplo, quando você vai para o Antigo Testamento, você lê muito os salmistas nos Salmos falando sobre Deus, orando, pedindo a Deus, Deus, faz justiça sobre os meus inimigos, pune-os, traz sobre eles juízo, tá? Aí você vai vendo o salmista falando isso, por quê? Porque naquele tempo, no Antigo Testamento, Deus está tratando com o povo da aliança, que é Israel, de forma separada do restante do povo. Então, para quem estava na aliança, que era Israel, eles estavam debaixo de bênção. Quem estava fora da aliança, estava debaixo de juízo. Então, o salmista orava de acordo com a aliança que estava em vigor naquele momento. Quando chega no Novo Testamento, Jesus traz a lei do amor. Ele diz que nós temos
temos que amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos maldizem. Então, como revelação completa, nós aprendemos que o cristão não pode orar para Deus poder trazer juízo sobre ninguém. O cristão não pode desejar o mal para ninguém. O cristão só pode entregar nas mãos de Deus e deixar Deus fazer a vontade dele. E muitas vezes o que Deus vai fazer não é o que nós esperamos que Deus faça, mas nós precisamos entender a Bíblia, a revelação completa. Naquele tempo, até aquele momento, o salmista só tinha até aquele momento aquela parte da revelação, mas nós temos a revelação completa. E como cristãos, nós aprendemos que temos que amar aqueles que se levantam contra nós. Deu para entender esse exemplo? Isso aqui foi muito importante explicar. Nós vemos a progressão, por exemplo, nas alianças que ele fez com as pessoas. Ele fez a aliança edênica, que foi no Éden, depois com Adão, depois com Noé, depois com Abraão, fez uma aliança que foi amplificada com Davi e depois ainda mais ampliada na nova aliança prometida em Jeremias. A aliança se cumpre quando? Quando começamos a ler Mateus capítulo 1. À medida que Mateus traça a genealogia e a história de Jesus através das alianças do Antigo Testamento. É por isso que existem as genealogias, para mostrar que Jesus é descendente daqueles que Deus começou a fazer aliança. O panorama geral evita que leiamos passagens fora do contexto ou atribuíamos à Bíblia algo que não está nela. É uma palavra um pouco complicada para se pronunciar, mas venhamos atribuir algo que não está na Bíblia, certo? Então isso é muito importante. Dessa maneira usaremos da forma correta a Bíblia como guia, pois o simples fato de abrirmos a Bíblia e lermos não garante nossa compreensão, se não pedirmos a Deus iluminação e levar em consideração a história como um todo e cada texto dentro do seu contexto. Então nós precisamos ver a Bíblia sempre como um todo e não uma coisa isolada. Um outro livro que nos ajuda a compreender a revelação como um todo é O Plano Divino através dos Séculos, de Lawrence Onson, tá? O link também está na descrição aí do vídeo. Vamos lá, a Bíblia é um alicerce para a vida, é o primeiro tópico para mostrar que a Bíblia é um guia, né? Ela serve como um guia, tá? A Bíblia é um alicerce para a vida. Nesse tópico, para comprovar que a Bíblia é um guia para a vida, o comentarista lhe apresenta como um alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce. Podemos definir alicerce como a base sobre o qual se constrói um muro, uma casa ou um edifício. Em relação ao cristão, a palavra serve como base para a sua vida. Então a Bíblia é a base, é construída, a nossa vida é construída sobre a palavra. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita. Não existe nada para o cristão se basear em primeiro lugar a não ser a Bíblia, divinamente inspirada. Olha de novo aí o texto áureo que eu disse. Durante todas as lições ele praticamente vem aparecendo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Apocalipse 1:1 também. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa comparada, é uma comparação, a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Mateus 7:24. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. João 3,16. Porque quando a minha vida ela é alicerçada sobre a palavra de Deus, vai haver transformação. O Espírito Santo vai produzir fruto na minha vida. E ao produzir fruto na minha vida, eu estarei alcançando o objetivo de Deus em me apresentar, em me oferecer salvação. Então eu preciso entender isso. Caso contrário, eu não vou ter fruto, eu não vou ter uma vida que seja de acordo com a vontade de Deus. O próprio Cristo é a rocha, 1 Coríntios 10:4. Ele tem as palavras de vida eterna, João 6,68. A síntese, o que é uma síntese? O resumo desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Por que ele fala de crise de eternidade? Porque a vida não termina aqui. Então nem as aflições deste mundo, como diz o apóstolo Paulo, né? Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus
por meio de Cristo Jesus. Então não tem nada que pode nos separar. Mas a eternidade também não. Por quê? Porque o homem, ele foi criado eterno. Ou seja, a alma eterna, ela não acaba. Então, para quem parte sem Cristo, a eternidade vai abalá-lo. Por quê? Porque ele vai passar uma eternidade de tormento. Mas quem está em Cristo não passará uma eternidade de tormento. Passará uma eternidade de comunhão com Deus. Ou em comunhão com Deus. Viverá eternamente em comunhão com Deus. Aprendemos que assim como não podemos edificar uma casa em qualquer lugar e de qualquer jeito, da mesma forma uma vida com segurança precisa ser alicerçada na palavra de Deus. Quando teimamos em fazer do nosso jeito, teremos muitas decepções. Imagine um construtor que não leva em consideração aonde ele está edificando a casa e como ele está edificando a casa. O que vai acontecer? Quando começar a vir uns temporais, né, a vir enchente, essas coisas, aquela casa poderá desabar. Ela pode estar sendo construída num local inadequado, aonde não poderia estar sendo construída. Há uma série de situações que precisam ser consideradas. Como é que nós, como cristãos, vamos nos livrar disso? Estruturando a nossa vida sobre a palavra de Deus. Baseando a nossa vida sobre a palavra de Deus. Usando a Bíblia como um guia para a nossa vida. Muitas pessoas vivem frustradas dentro da igreja, alegando que Deus não se importa com elas, mas não atentam que suas atitudes não se baseiam no que a Bíblia diz. Então elas reclamam porque elas não querem seguir o manual do Criador. O Criador trouxe o manual, a palavra de Deus, mas a gente não quer seguir. Nós queremos ser cristãos sem seguir o manual. Você já parou para pensar que há vários produtos que você compra, aparelhos, né, eletroportáteis, por exemplo, de repente um celular, um computador, uma televisão, que às vezes você não extrai todo o benefício daquele aparelho só porque você não quer ler o manual? Muita coisa você aprende de forma intuitiva, tudo bem. Tem pessoas, inclusive, que já traz isso por natureza. Eu tenho grande facilidade de poder mexer com coisas eletrônicas sem nenhum problema e sem precisar ler o manual. Mas eu reconheço que eu vou desconsiderar muitas funções porque eu não li o manual. Agora, a mesma coisa acontece com muitos cristãos. Muitos cristãos estão frustrados, por quê? Porque não querem seguir o manual, não querem seguir o guia, não querem colocar sua vida estruturada sobre o guia, a palavra de Deus. Elas não reconhecem a Bíblia como um guia, mas atendem aos desejos do seu coração, confundindo a felicidade que Deus oferece com satisfação pessoal. Ao examinarmos o Salmo 1, versículo 1 e 2, percebemos o porquê de muitas de nossas frustrações. Salmo 1, versículo 1 e 2 na NVT, nova versão transformadora. Feliz, olha só quem é feliz. Na nossa concepção, a nossa concepção de felicidade tem a ver com conquistas materiais, conseguir as coisas que a gente quer. A Bíblia, o conceito de felicidade da Bíblia não é o nosso conceito de felicidade. O conceito de felicidade da Bíblia é diferente. Ele começa com Deus. Presta atenção. O conceito de felicidade da Bíblia não começa conosco, com nossa satisfação. Ele começa com Deus, não conosco. Preste atenção no que o texto diz. Feliz é aquele. Aí vai começar que não, começa as negações. Não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Ou seja, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, na versão Almeida Revista Corrigida. Vamos pro 2. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela, medita dia e noite. Então você vê quem é que é feliz. Quem não anda no caminho dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, que são a mesma classe em graus diferentes de atuação, de pecados. Então quem é feliz? São aqueles que não estão no caminho daqueles que estão debaixo do juízo de Deus. Esses são felizes. Pelo contrário, ele tem prazer, ele tem satisfação. Podemos perceber que andar segundo o seu coração é característica do não cristão. Como cristão, nossa felicidade está em não nos comportarmos como vivíamos antes de Cristo. Mas nosso prazer, deleite e satisfação está em meditar, ou seja, em aprender e viver a lei do Senhor. Você já leu o Salmo de número 27?
Eu não preparei isso, por isso que não vai aparecer aí na tela para você, mas eu estou dando aula e o Espírito Santo de Deus, ele vai falando ao nosso coração, ele nos faz lembrar. Você já leu o Salmo 27, o versículo de número 4? Olha só o que o salmista diz diante de grande aflição. Eu coloquei isso até como uma meditação, uma palavra diária no meu canal no YouTube, coloquei também nas minhas redes sociais, no Facebook, no dia 12/1/2022, se você procurar, você vai achar essa meditação que eu coloquei lá, tá? Olha só o que diz o salmista. Diante de toda a luta, em vez dele gastar energia para poder se livrar do problema, né? Tentar falar com Deus, Deus, eu aquilo, né? Deus, tu tem que fazer. Não, o salmista fala o seguinte no versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ou seja, o salmista, diante dos problemas, ele queria ter mais comunhão com Deus. Porque quanto mais perto de Deus você e eu estivermos, menos vamos sofrer os impactos. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer. Eu estou dizendo que os impactos são sentidos de forma diferente quando você está mais em comunhão com Deus. Então ele queria estar mais próximo de Deus para poder contemplar a formosura, quem Deus é e o que ele faz, e também aprender do Senhor a sua lei. E é justamente isso que está dizendo aqui. Deleite e satisfação está em quê? Meditar, aprender e viver a lei do Senhor. Ou reconhecemos a Bíblia como um guia para a nossa vida, ou viveremos frustrados por causa da nossa desobediência. Subtópico 2. A palavra de Deus é luz. Os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, 105. Significa que a Bíblia possui orientação para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso de nossa vida. Então, cada decisão e a vida como um todo, a Bíblia tem instrução, tanto para o momento como para o momento longo, né? Para o momento específico e para o curso da nossa vida em si, o todo. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar escuro, 2 Pedro 1,19. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Ela nos dá discernimento para tomarmos decisões certas. Cristo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. João 8,12. Seguir nesse texto fala de tornar-se discípulo. Tá vendo? Tá vendo aqui como é importante você ler o versículo dentro do seu contexto? Porque se você ler fora do contexto, quando diz ali, a quem me segue, talvez pense só assim, ande atrás dele. Não, não é só andar atrás dele, é ser discípulo. Jesus tinha muita gente que andava atrás dele que não era discípulo. Tem muita gente que vai para a igreja que infelizmente não se comporta como discípulo. Então é importante entender que seguir ali, nesse texto, significa tornar-se discípulo. Um aluno, um aprendiz pronto para praticar os ensinamentos do seu mestre. Então, seguir tem a ver com ser discípulo para praticar o que Jesus está ensinando. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz, Efésios 5,8. Isto é, afastados da prática do pecado, 1 João 3,6. 1 João 3,6 diz assim, qualquer que permanece nele não peca. Cuidado com isso, calma aí. Não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Preste atenção na explicação desse versículo. Tá bom? Por isso aqui é a EBD comentada online. Sempre que eu posso, eu faço uma exegese do texto para mostrar o que ele significa e você ter a aplicação correta dele. João, escrevendo essa carta, combatiu o gnosticismo, logo lá no seu início, que entre seus adeptos e muitos até cristãos defendiam que o corpo, matéria, corpo, não é a carne, quando a Bíblia fala de natureza da carne, como natureza pecaminosa, não. Tá falando de corpo, tá? As mãos, pés, olhos, boca, é disso. O corpo como um todo. Eles defendiam que o corpo era mau. Por isso, não servia para nada. E poderiam praticar tudo o que quisessem com o corpo. Havia uma vertente dentro do gnosticismo, não eram todos, mas havia uma vertente que defendia isso. Porém, João ensina que aquele que aceitou a Cristo não peca. O que isso significa? Ele não está dizendo que deixamos de pecar,
mas não podemos viver na prática do pecado, ou seja, tendo prazer na vida do pecado, numa vida de pecado. Um sinal visível de cristãos que vivem na prática do pecado é rejeitar a Bíblia como um guia para a sua vida. Porque quando você rejeita a Bíblia como um guia para a sua vida, você vai viver na prática do pecado, não vai ter jeito não, porque ela é a base para uma vida agradável a Deus. Para corrigir isso, é preciso reconhecer a autoridade de Deus por meio da sua palavra em nossas vidas. Ou seja, o que guia a sua vida? No que você baseia a direção da sua vida? Se é na palavra de Deus, você o faz porque ela tem autoridade. E por que ela tem autoridade? Porque ela é a palavra de Deus. Deus tem autoridade, a sua palavra também tem autoridade. Mas se você não vê a Bíblia da forma correta, você não dá valor a ela. Aí você diz, eu amo a Deus, mas não amo a palavra de Deus. Como é que eu posso amar a Deus e não obedecer a palavra dele que está aqui de acordo com aquilo que ele quer que eu faça? É impossível amar a Deus sem obedecer a palavra dele. Então, na verdade, eu penso que amo, mas eu não amo. Mas eu posso passar a amar. Tópico 3, subtópico 3, a palavra de Deus é imutável. Em primeiro lugar, precisamos entender que Deus é imutável. Imutabilidade é um de seus atributos. Você aprende isso em teologia, quando estuda a doutrina de Deus. Tá? Existem muitas pessoas que são contra estudar a teologia. Inclusive, eu tenho até aqui, ó, vou colocar até aqui, ó, soltei aqui para você, um curso livre de teologia que pode ser feito online para quem está fora do Rio de Janeiro. É um curso sério, a qual eu sou aluno também. Eu dou aulas, já dei aula de teologia, mas no momento eu estou fazendo uma reciclagem. E é um curso sério, você pode fazer esse curso, tá bom? Mas tem muita gente que recusa isso, não gosta de teologia. Teologia é estudar sobre as coisas de Deus. Eu já falei aqui no canal, tá? Já falei em aulas aqui da EBD, já falei no Expondo as Escrituras. Então você não precisa ter receio. Tem inclusive até professores de escola bíblica dominical que até dizem para os alunos, não faça teologia que você vai ficar carnal, gente. Vai ficar carnal quem estudar teologia com a motivação errada. Na verdade, não está estudando para aprender sobre Deus e praticar a sua palavra. Está estudando para poder exibir conhecimento. Aí qualquer coisa que você fizer vai trazer mal. Não é só teologia. Qualquer coisa que você aprender vai te trazer mal. Por quê? Porque você vai querer se exibir. A palavra de Deus não é para ser estudada, para ser exibida. Mas também outras coisas que nós conquistamos nessa vida também não é para ser exibida. Então, qualquer coisa vai nos trazer mal se a gente tem esse pensamento. Você aprende isso em teologia quando estuda a doutrina de Deus. Isso quer dizer que ele não está sujeito a mudanças. Hebreus 6:18. Deus não muda nos seus atributos, na sua vontade e nas suas promessas. Malaquias 3:6. Se Deus não muda, a sua palavra também não muda. Deu para entender isso? Deus não muda, a sua palavra muda? Não muda. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente, como base ali, né? Ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A palavra é inspirada. Então ela é a autoridade final de fé e prática. 2 Pedro 1:21. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos. O que é isso? Merecedor de crédito, digno de fé e confiáveis, não erram e nem falham. João 10:35. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Marcos 13:31. Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Isaías 55:11. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudança. 1 Pedro 1:20. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Se Deus é permanente, a sua palavra é permanente. Mateus 5:18. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Efésios 2:20. Aí eu fico me perguntando, se o comportamento e a ética do cristão, não é isso? Comportamento e o caráter do cristão, melhor dizendo, se alicerçam nas doutrinas bíblicas, por que é que quase não se ensina as epístolas que tratam da doutrina? Por que é que quase não se fala dos ensinos de Jesus, no qual ele estava ali ensinando? Não na parte das curas, aonde ele manifestava o seu poder, mostrando que ele tinha poder para invalidar o efeito do pecado. Por quê? Do pecado original que eu estou falando. Por que não se fala? Então nós estamos perdendo um conteúdo muito importante.
Hoje, a maior parte dos pregadores pregam só no Antigo Testamento. Agora, o problema não está em pregar no Antigo Testamento. O problema está em pregar no Antigo Testamento e desconsiderar que o Antigo Testamento apontava para Cristo. E são mensagens que não falam de Jesus em nada. É uma vergonha. Eu sento e fico assim, estarrecido. Eu fico impressionado. Eu falo, meu Deus, o que o pregador não aponta mostrando? O que isso tem a ver com Jesus? Tem que mostrar o que tem a ver com Jesus naquela passagem. Daquela forma, mostrar. Mostrar de que forma aquilo se encaixa na revelação como um todo. Por isso que eu falei sobre entender a Bíblia como uma revelação como um todo. Se a Bíblia é a revelação de Deus, apresentando o plano da salvação à humanidade, e o personagem principal desse plano é Cristo, o único personagem que faz acontecer a salvação, por que ele não é apresentado? Então, nós estamos perdendo o foco do que a Bíblia propõe, se nós entrarmos por esse caminho. Por causa da natureza pecaminosa, somos inclinados ao relativismo. Não gostamos de verdades absolutas. O mundo tem a Bíblia como um livro ultrapassado, porém nós entendemos que a palavra de Deus é imutável. O que era pecado no início continua pecado hoje da mesma maneira. Eu estou falando de pecado, tá? Com todo respeito, seja você de que denominação for, eu sou da Assembleia de Deus pela bondade de Deus, mas não sou melhor do que você. Mas eu não estou falando de usos e costumes. Usos e costumes não é doutrina. É algo local, temporal, tá? Agora, doutrina não. Doutrina é geral, se pega para todas as épocas. Então eu não estou falando de uso e costume. Nós da Assembleia de Deus, a parte principalmente a Assembleia de Deus tradicional, tem seus usos e costumes. Eles sabem, eu acredito que eles sabem, a maioria, a maior parte sabe, pelo menos lideranças, que os usos e costumes não salvam, mas eles são benéficos, é bom usar. Eu estou até dando aula aqui hoje, eu estou até de paletó, estou de gravata, tá? Tem dias que eu só estou de camisa de manga comprida, não tem nenhum problema, ou só de paletó e camisa de manga comprida sem gravata. São usos e costumes, entenda isso. Mas eu tô falando de doutrina. A palavra de Deus é imutável. O que era pecado no início continua pecado hoje da mesma forma. Tô falando de pecado na área doutrinária. Doutrina, não usos e costumes, tá? É uma afronta a Deus afirmar que os conceitos da Bíblia precisam ser atualizados. Os não cristãos falam isso. A Bíblia está ultrapassada. Tira esse texto aí porque a modernidade chegou, a pós-modernidade chegou. Tem gente até no meio evangélico, vocês sabem que aconteceu recentemente até um problema muito sério de um pastor, que eu não vou citar o nome eticamente, eu não vou entrar nisso aqui, que acabou dizendo que a Bíblia tinha que ser atualizada. Não! A nível de uma versão com uma linguagem que não fugisse do original, mas que tivesse um entendimento mais claro, porque isso já tem. Você tem aí, várias versões, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, a NVT é uma excelente versão, muito equilibrada, é uma versão que eu estudo, NVT, nova versão transformadora. É claro que se você pegar essa Bíblia e for para a igreja com ela, para acompanhar a leitura direto, você vai ter diferença, mas não tem mais aquela uniformidade do texto, tem muita gente com versões diferentes. A NVT é muito boa, tem a NVI, nova versão internacional, tem a King James também. Então não é disso, atualização não é nisso, é atualizar os conceitos da Bíblia. Quando alguém fala em atualizar conceitos da Bíblia, atualizar as doutrinas da Bíblia, ele está afrontando o próprio Deus, porque isso é inadmissível. Só que isso é com Deus e com ele, não é conosco, né? Afirmar isso é a mesma coisa de dizer que Deus precisa ser atualizado, pois a palavra está ligada ao próprio Deus, por isso ela tem autoridade. É a palavra de Deus. É Deus representado por meio da sua palavra. Não dá para dividir isso. O cristão que defende que nem tudo o que é ensinado na Bíblia é para se cumprir, é porque não reconhece a Bíblia como um guia para a sua vida. E dessa forma não tem Deus como autoridade sobre a sua vida. Deu para entender? Quando alguém diz, eu já ouvi, nem tudo que está na Bíblia é para se cumprir. O que eu faço? Novamente com o texto áureo aí dessa revista, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa ou útil para corrigir, redarguir. O que eu faço? O que eu faço com isso? Ensinar,
corrigir, redarguir, ensinar injustiça. O que eu faço com isso? Então, é porque essa pessoa não tem Deus como autoridade. Ele até está na presença de Deus, mas ele não reconhece a autoridade de Deus. E isso não é bom, isso não é certo. Ele deixa de cumprir, por exemplo, Tiago 4,4, que diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que significa isso? Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, sujeitar-se significa colocar-se numa relação de subordinação a alguém e acatar a vontade e as orientações desse. E acrescenta que significa colocar-se debaixo de Deus, debaixo do seu querer, da sua vontade. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Colaborando com esse ensino, Simon Kistemaker nos informa que quando Tiago diz sujeitai-vos, ele na verdade quer dizer obedecei. No grego, Lucas usa o mesmo verbo quando descreve que aos 12 anos de idade, Jesus era submisso a Maria e José, Lucas 2,51. O termo sujeitai-vos descreve um ato voluntário de colocar-se sobre a autoridade de uma outra pessoa para mostrar-lhe respeito e obediência. É reconhecer quem a pessoa é. E nós precisamos reconhecer quem é Deus. Nós temos que nos sujeitar a Deus. Tem muita gente procurando maneiras para poder resistir o diabo. Sabe como você resiste o diabo? Se sujeitando a Deus. Quando você obedece a Deus, automaticamente você está resistindo o diabo. Então, quando você obedece a Deus, você cumpre o que está na palavra, você ora, você ler a palavra, você está em comunhão com seus irmãos, você evita aquilo que Deus diz que é pecado, a palavra de Deus mostra que é pecado, então você se sujeita a Deus, você fazendo isso, você está rejeitando o diabo. Mas quando você não se sujeita a Deus, você dá lugar ao diabo. Por quê? Porque quando você peca, você faz aquilo que o diabo quer que você faça, porque o intuito do diabo é tirar a nossa comunhão com Deus. Síntese do tópico 1. A vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Tópico 2. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Nesse tópico, para continuar confirmando a Bíblia como um guia para a vida, o comentarista, usando como base os ensinamentos da leitura bíblica em classe, descreve com mais detalhes que a Bíblia nos torna pessoas sábias. Isso quer dizer que, por natureza e baseado no conhecimento humano, não somos sábios no sentido bíblico. Então, biblicamente falando, só é sábio quem está ali meditando na palavra de Deus, tendo entendimento da palavra de Deus para colocá-la em prática. O conceito de sabedoria. O que é sabedoria? O substantivo hebraico para sabedoria é okimá. E o seu correspondente em grego é sofia, tá? PH aqui tem som de F. Ambas as palavras têm um sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, assegura que... Esse é um livro, tá? Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, tá? Que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Então, ele descreve a sabedoria como conhecimento de Deus unido à experiência do cotidiano, com a experiência do dia a dia, tá? Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Então, vamos voltar. A sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Então, ela vai juntar uma coisa na outra. Não é a experiência do cotidiano no sentido de dizer que você é sábio por causa do tempo de vida. É uma sabedoria diferente da sabedoria bíblica. Mas é a questão seguinte: aonde você vai usar o conhecimento da verdade? No dia a dia. Aplicando nas situações do dia a dia. Isso é sabedoria, tá? Só para você entender. Provérbios 4, 5-8 diz: adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste dela. Olha as recomendações aí. Olha o que é dito aí. Inclusive, você que é professor da Escola Bíblica Dominical que está assistindo essa aula, na lição 6, logo aqui no plano de aula, a sugestão de método, ele diz inclusive o seguinte: escolha um trecho do livro de Provérbios e mostre a atemporalidade da sabedoria ali presente no texto. O que é a atemporalidade? É mostrar que o que foi escrito naquele tempo serve para os dias de hoje. Eu vou aproveitar para aplicar.
o que foi dito aqui para o plano de aula nesse texto. Preste atenção. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste dela. É válido para hoje ou só para aquele tempo? É válido para hoje. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. E tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Nesse texto, a sabedoria é personificada, porque ela tem a ver com o próprio Deus, sendo apresentada como uma pessoa. Na verdade, a sabedoria aqui tratada aponta para a sabedoria de Deus. Existe uma relação inseparável entre Deus e a sua sabedoria. Porque é um atributo dele. Por isso, para adquirir sabedoria, é preciso um relacionamento profundo com Deus. Precisa se relacionar com Deus por meio do quê? Da oração, mas também da palavra. Você precisa da palavra como base. Se você não tiver a palavra como base, nem a sua oração vai ser uma oração correta, porque você vai orar coisas fora daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Você não vai orar em cima de promessas de Deus, coisas que Deus prometeu, tá? Por exemplo, você está passando por uma dificuldade financeira. Vamos lá. Eu tô correndo, o tempo tá indo. Essa revista, as aulas são extensas, por quê? Porque é doutrinária. Nós estamos estudando uma área de doutrina, bibliologia, doutrina das escrituras. Tá bom. Aí você pega e você começa a fazer o seguinte. Digamos que você está passando aí por uma situação na área financeira. E aí, biblicamente, tem lá, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. O texto está tratando de comida, bebida, vestimento. Necessidades básicas serão acrescentadas. Você pode orar debaixo de promessa. Senhor, a tua palavra ensina, Senhor, que o Senhor cuida, que o Senhor socorre. Eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa, Senhor, resolver isso. Tu pode abrir uma porta de emprego. Tá entendendo? Então, para orar, você vai precisar, inclusive, da palavra de Deus. Se você não tiver base bíblica, você vai orar de acordo com o que você pensa e não vai orar debaixo daquilo que Deus disse, daquilo que você pode orar falando com Ele. Senhor, eu preciso. Vai ver as orações do Antigo Testamento, Neemias orando, falando, mas tu disseste, tu falaste. Daniel, tu disseste, tu falaste. Então, eles oram debaixo de promessas de Deus. Isso aqui é importante. É necessário reconhecer sua autoridade, obedecer a sua palavra para ser considerado alguém sábio. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Não tem como alguém ser sábio se apenas conhece, mas não coloca em prática. Provérbios 3:7. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Porque a pessoa pode ter conhecimento, mas não colocar em prática. Então não vai ser sábio. Aqui cabe uma observação. Existem pessoas que afirmam que nada adianta estudar a Bíblia ou fazer teologia porque conhecem pessoas que estudaram tanto e hoje estão distanciadas de Deus ou até mesmo se tornaram soberbas. É verdade que existem pessoas que têm muito conhecimento bíblico e que estão distanciadas e outras que se tornaram mais soberbas, porque na verdade elas já eram soberbas. Porém, não podemos deixar de falar que o problema nunca esteve no estudar a Bíblia ou teologia. Eu estou falando da boa teologia, de um curso sério, tá? E sim na falta de praticar do que se na falta de prática do que se aprendeu, não é praticar. Na falta de prática do que se aprendeu. Então, quando eu não coloco em prática, eu não tenho nenhum resultado. Nesse caso, para essas pessoas, a Bíblia não é vista como um guia para a vida, e sim um lugar para obter conhecimento apenas. Não. A Bíblia não é apenas para você entulhar um monte de conhecimento, usar ela para entulhar dentro de você um monte de conhecimento. É preciso, inclusive, isso é importante dizer aqui. Você que é professor da escola bíblica que está assistindo essa aula, é importante conscientizar os alunos, e você que é aluno que está assistindo, é importante entender que você está estudando essa lição para tomar uma decisão. Não é acabou, não, cumpri, terminou, menos uma, já estou na 6, vamos para 7. Não, é prática. O que eu vou fazer com o que eu aprendi? Então, toda
Todo ensino, ele tem como objetivo, e toda pregação deve ter como objetivo uma atitude daquele que está ouvindo, daquele que está aprendendo. Primeiro, do professor que estudou, ele e Deus. E ele também tem que ter uma atitude dentro de praticar aquilo. Depois, uma atitude dos alunos que estão ali estudando. Então, nós não aprendemos apenas por aprender. Se essa é a sua mentalidade, é uma mentalidade errada. Por isso que não há crescimento. Você é ensinado, por isso que muitas pregações não alcançam um objetivo. Porque no final ela não propõe uma atitude de quem está ali ouvindo. Termina, inclusive, sem conclusão. Porque a conclusão é um resumo daquilo que se falou e uma chamada de atitude, tanto a conclusão da pregação como da aula. Uma chamada de atitude para os alunos que estão ali ou os ouvintes que estão ali participando daquela aula ou daquele culto. Nesse caso, para essas pessoas, a Bíblia não é vista como um guia para a vida, e sim um lugar para obter conhecimento apenas. Elas decoram até passagens inteiras, não há problema de decorar as passagens, desde que elas sejam tomadas como prática. Mas não praticam. É até muito bom decorar, quem pode decorar, tá? Por isso deixam de ser sábias. Tem muita gente que sabe versículos de cor e salteado, mas não são sábios. Por quê? Porque não vivem aquilo que falam. Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. Daniel 2:20, Romanos 16:27. Daniel 2:19-20 diz: naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Então naquela noite, Daniel entrou em oração com os seus amigos. E aí, se você conhece a história, se você pegasse esse versículo sozinho, naquela noite o segredo foi revelado a Daniel. A pergunta é, que segredo? É isso que você tem que fazer com o texto, toda vez que estiver estudando o texto. Mas o que isso quer dizer? O que está sendo dito aqui? O que isso quer dizer? Tá entendendo? Não é sair aplicando. Como é que você aplicaria esse texto já de início, se não tem como? Ó, naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou a Deus dos céus. Que segredo? Você vai ter que investigar. Mas tem textos que a gente acha que está muito claro e já quer aplicar direto. Não, vai investigar para saber do que o texto está tratando. Portanto, Deus é a sua fonte. Fonte de quê? Sabedoria. Efésios 16:17. Não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Não deixe de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Por que Paulo pede isso? Do que Paulo está falando aqui nesse texto? Ele está falando realmente, pedindo a Deus que dê sabedoria para os seus leitores. Mas por que ele está falando isso? Só estudando o texto dentro do seu contexto. Tá vendo? Eu estou chamando você para uma atitude agora também. Atitude de estudar com mais seriedade a palavra de Deus. A sabedoria divina é inescrutável. O que é inescrutável? É algo insondável. Romanos 11:33. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus, dos cristãos. Efésios 1:8 e 9 diz: generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Em algumas versões já fala o seu mistério, Então, realmente, algo que estava oculto aos nossos olhos. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, Deus é, por isso que eu falei, uma ligação que não tem como tirar. Deus é a verdadeira sabedoria. As suas palavras e os seus atos são igualmente sábios. Salmos 19:7, Provérbios 3:19. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. 1 Coríntios 2:6 e 7, que diz: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era, desse século, desse mundo, ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus,
seu plano antissecreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Ou seja, um plano que vinha antes da formação do mundo. A Bíblia é o plano de Deus para a humanidade. Deus se revela através da sua palavra. A sabedoria é um atributo de Deus. Sendo assim, suas palavras são sábias e por isso todos os que têm a Bíblia como um guia para a vida tornam-se sábios. Todos que têm a Bíblia como um guia para a sua vida tornam-se sábios. Subtópico 3. O temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Reverência é demonstrada através da obediência à sua palavra. Não adianta eu dizer que eu temo a Deus se eu não obedeço a Deus. Se eu não obedeço a palavra de Deus, eu não temo a Deus, tá? Essa atitude é o preceito. O que é um preceito? É uma regra, é um mandamento, pelo qual se inicia a sabedoria. Então, aonde começa a sabedoria? Obedecendo a Deus. Se eu não obedeço a Deus, eu não tenho sabedoria. O temor de Deus produz entendimento. Romanos 12, do 1 e 2, diz: rogo-vos, é uma súplica, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que o comentarista cita esse texto? Para mostrar que o temor de Deus produz entendimento. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu vou começar a entender a vontade de Deus. Aqui temos um exemplo da necessidade de conhecer o livro ou carta como um todo, para poder entender essa parte, esses 2 versículos de Romano. Em Romanos, dos capítulos 11, do capítulo 1 ao 11, depois de fazer uma explicação com argumentos consistentes das doutrinas da salvação expostas ali, o apóstolo, a partir do capítulo 12, começa a apelar aos seus leitores que ponham em prática na vida diária o que aprenderam. Então você está vendo? Não é só ensinar, é chamar as pessoas para uma prática, chamar as pessoas para uma atitude. Não adianta despejar conhecimento. Paulo coloca os conhecimentos ali, dá a eles entendimento do que é a doutrina da salvação, capítulo de 1 a 11. Quando chega a partir do 12, ele leva os ouvintes, os leitores dele, para tomar uma atitude, para o lado prático. Tá? E é isso que todo professor e todo pregador deve fazer. O apóstolo Paulo, então, suplica usando como base as misericórdias de Deus que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, para experimentarmos. Porque uma vez que eu apresento o meu corpo, eu tenho uma entrega total a Deus, eu estou obedecendo a Deus, eu estou pronto para fazer a vontade de Deus, e aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso precisamos ter 2 atitudes, uma negativa e outra positiva. Quais as atitudes? Não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Efésios 5,15. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanece na ignorância. Salmo 14,1. Os tolos dizem em seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Ou seja, não há Deus. Desconsideram a existência de Deus. Então vamos fazer o que a gente quer. Imagine um cristão que tem acesso à palavra de Deus, que participa de cultos e vive conforme ele quer. Em outras palavras, ele está agindo como esses homens que é citado no Salmo 14, versículo 1, desconsiderando a existência de Deus. Já parou para pensar nisso? Que quem não tem a Bíblia como um guia para a vida está desconsiderando a autoridade de Deus, a pessoa de Deus. E como é que eu posso dizer que eu amo se eu não estou nem aí para aquilo que Ele manda eu fazer? Isso é terrível. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos os à sua volta. Salmo 119, 98 a 100. Nós estudamos isso, né? Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na vida. Então, a sabedoria veio por meio da aplicação, da prática. Esse trecho expliquei na leitura bíblica em classe. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Provérbios 9, 12 diz: se você se tornar sábio, o benefício será seu. Quem ganha é você. Não adianta que você não tem como adquirir sabedoria
colocando em prática a palavra de Deus para beneficiar outras pessoas como você será beneficiado. É claro que você pode influenciar, a gente já vai chegar lá, mas o benefício do estudo que você está tendo da palavra e a prática tem a ver com a sua vida diretamente. Tá? Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Então o benefício é seu e as consequências é sua. É com você. Dentre eles, acumula conhecimento. Provérbios 10, 14. Ganha almas. Olha, ele vai falando dos benefícios. Ó. Dentre eles, acumula conhecimento. Provérbios 10, 14. Ganha almas. Quem ganha alma, sábio é, né? Provérbios 11, 30. Eu botei outra versão aqui para você ver que o ganhar almas aqui não é bem o que você pensa e o que eu penso às vezes quando leio apenas aquela versão que diz: quem ganha almas, sábio é. O fruto do justo é a árvore da vida. O sábio conquista pessoas. Esse ganhar almas, nesse contexto, não está relacionado a ganhar almas para Cristo. Naquele tempo não estava se pensando em Cristo. Você tem que interpretar o texto dentro do seu tempo, dentro daquele momento, dentro do que pretendeu o autor ao escrever. E sim ganhar pessoas através do testemunho de obedecer a Deus. Fala de influenciar pessoas com nossa conduta de vida. Isso porque não se adquire sabedoria por meio de ganhar almas para Cristo. Então eu não posso afirmar quem ganha almas sábio é no sentido de sabedoria, porque sabedoria não se ganha por ganhar almas. Não é, você não se torna uma pessoa sábia só porque ganha almas. Tem muita gente que ganha almas para Jesus e não é uma pessoa sábia porque não obedece a palavra de Deus como deveria. Então ele não é considerado uma pessoa sábia, entendeu agora? Ganhar almas é o mandamento do Senhor, sim, mas você não é sábio só porque ganha almas. Deu para entender? É uma coisa que é muito mais ampla. Então o escritor de Provérbios não estava pensando em ganhar almas para Cristo naquele momento. É bom dizer isso aqui, mas a gente já vai chegar lá se pode ou não aplicar isso. Isso porque não se adquire sabedoria por meio de ganhar almas para Cristo, e sim por meio de meditarmos e praticarmos a palavra de Deus. Apesar de ganhar almas para Cristo é um ensinamento bíblico, mas podemos fazer isso sem ser sábios. Então eu posso ser uma pessoa sábia porque eu estou obedecendo o mandamento de Deus. O ganhar alma é uma consequência de um mandamento que eu estou obedecendo. Mas obedecer o mandamento os mandamentos, não é só um mandamento, é o que vai me tornar uma pessoa sábia. Deu para entender agora? A pessoa também torna-se próspero, Provérbios 19, 8. Quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. Esse prosperar fala do Senhor ser com ele, de receber a bênção de Deus, como foi o caso de José. Gênesis 39, versículo 2 e 3. E tudo que José fazia, Deus prosperava, ou seja, Deus era com ele. Não está falando aqui de abundância de dinheiro não, tá, irmãos? E exerce domínio próprio, tá? Quem é sábio tem domínio próprio. 29, 11 de Provérbio diz: o tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Aqui podemos ver que o sábio também é acometido pela ira. Mas ele não despeja em forma de palavras ou com ações essa ira. Ele controla a sua indignação através da ação de Deus. Então ele tem, através do poder de Deus que Deus deu a ele, como um cristão, ele controla a sua indignação, a sua ira, e ele não coloca ela para fora. Por isso que a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Ainda que você se ire, você não pode pecar. O pecado é cometer o ato por causa daquilo que você está sentindo. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforço na busca da sabedoria. Todo cristão precisa buscar sabedoria, porque sabedoria vai trazer grandes benefícios. A sabedoria, Provérbios 4, 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire? Principal, irmão. Pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Se existem todos esses benefícios em meditar e praticar a palavra de Deus, pois nos tornaremos dia a dia pessoas sábias, não podemos de forma alguma desprezar a Bíblia como um guia para a nossa vida. Não podemos abrir mão de priorizar, conhecer e praticar a palavra. Muitos cristãos hoje estão buscando a Deus pelas coisas materiais, mas a Bíblia aponta o devido valor do que devemos buscar: sabedoria. Síntese do tópico 2. Deus é a fonte da sabedoria. E por isso o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Não é só meditar, precisa aplicar. Tópico 3. Veja que eu quase não estou falando aí sobre você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações,
compartilhar nas suas redes sociais e dar um like, porque você está vendo aí passando o tempo todo. Então, por isso que eu não estou falando, tá bom? A Bíblia é a prudência para a vida. Por fim, o comentarista complementa afirmando que, em conjunto com a sabedoria, a Bíblia como um guia para a vida nos traz prudência. A Escritura e sua própria... Opa! Deixa eu corrigir isso aqui rapidamente. Pronto, aula ao vivo tem disso, né? O conceito de prudência, me perdoe, tá? O dicionário CLAF esclarece que o termo hebraico arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, Provérbios 14:8, 15, 18 e 15:5. E que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. Está falando do que é prudência, né? Provérbios 16:21. O dicionário Vini destaca que o substantivo grego phronesis e suas declinações denotam sabedoria prática. Lucas 1:17, Efésios 1:8. Então ele usa aqui 3 tipos de dicionários para poder mostrar, nesse caso, 2 tipos de dicionário para poder mostrar o significado da palavra no seu original. E que sinesis sugere a avaliação que precede a ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso. O que é uma ação temerária? Você não vai ter uma ação temerária quando você, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Então isso é prudência. Deuteronômio 30:19, Lucas 10:42. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Mais uma vez, precisamos tomar esse texto levando em consideração a revelação completa, a Bíblia como um todo. Se analisarmos esse texto isolado, nunca alcançaremos a seriedade da escolha certa que eles deveriam fazer. Escolhe hoje vida e morte, bênção e maldição, tá? Mas quando você tem a revelação completa e você fala, não, isso aqui tem algo que vai definir o que vai acontecer na vida deles para sempre, no sentido de eternidade, tá? Essa escolha envolvia sabedoria, conhecer e praticar, e ter prudência, cautela com bom senso, para realizar a escolha certa. Podemos observar que o simples fato deles interpretarem a palavra de Deus de forma errada os levaria a fazer a escolha errada também. É por isso que quem ensina e prega precisa entender a responsabilidade que está sobre os seus ombros de apontar os caminhos de Deus para as pessoas. Toda vez que um pregador ou um professor, seja ele de teologia, escola bíblica dominical, alguém que esteja dando uma palestra, ensina algo que não está de acordo com a verdade da palavra de Deus, que não é o sentido que o texto está ali mostrando, ele pode levar pessoas a tomar decisões erradas na vida. Ou a adquirir crenças e crer e confiar em coisas que Deus não prometeu. E Deus vai requerer isso de nós. Então, por isso, nós temos que nos empenhar em estudar a palavra de Deus como ela de fato é, entender o que o texto de fato diz, para não passarmos aquilo que não é o que a palavra de Deus está dizendo. Prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Lucas 1:17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão, ou seja, saber tomar as decisões corretas. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nesse caso, a Bíblia como um guia para a vida corrige nossas rotas tortuosas. O Evangelho nos traz transformação de vida. Não existe maneira de sermos cristãos de fato e continuarmos vivendo de forma desagradável a Deus. Uma coisa era quando desconhecíamos as verdades de Deus, tá? E não era um desconhecimento no sentido de não ter nenhum conhecimento, porque pela revelação geral, pela criação, nós sabemos que existe um Deus. O não cristão sabe que existe um Deus, mas era uma questão de não termos um conhecimento de iluminação, do Espírito Santo nos iluminar para conhecer. Desse conhecimento que eu estou falando. Não é uma questão de dizer assim, o não cristão não conhece nada sobre Deus. Não conhece. A consciência dele acusa que existe, fala que existe um Deus. Só que ele, por rebeldia,
no estado pecaminoso, ele rejeita isso, como nós rejeitávamos. Mas eu não estou falando desse tipo de desconhecimento. Eu estou falando do desconhecimento da parte de, depois de ser cristão, a iluminação. Então, não existe maneira de sermos cristãos de fato e continuarmos vivendo de forma desagradável a Deus. Uma coisa era quando desconhecíamos as verdades de Deus e outra é negligenciarmos as verdades como cristão. Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Efésios 1:8. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente segundo a vontade de Deus. Então olha aí, ó. Olha elas se complementando. Sabedoria para compreender a verdade. A compreensão da verdade vem por meio da sabedoria. E a prudência para agir de forma correta segundo a vontade de Deus, ou seja, segundo a compreensão da verdade. É por isso que se a pessoa não compreender de fato o que a palavra de Deus diz, se eu ensino a ela algo que não é o que a palavra diz, ela vai seguir aquilo que eu estou dizendo e ela não vai estar de acordo com a vontade de Deus. Efésios 1:9. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. Então, tanto a sabedoria como a prudência são aperfeiçoadas. Podemos concluir que sabedoria e prudência são como dois lados de uma mesma moeda. Sabedoria é ver a vida como Deus vê e prudência é agir conforme a vontade de Deus. Viu? Um resumo melhor aqui sobre sabedoria e prudência. Sabedoria, nós vemos a vida como Deus vê. E prudência é agir de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, é tomar decisões baseado no que a palavra de Deus diz. Tanto uma como outra depende de aperfeiçoamento diário. E é por isso que nós precisamos a cada dia estudar a palavra, orar, buscar, para podermos ser aperfeiçoados. Precisamos orar, meditar e praticar a palavra de Deus. Mais uma vez, a Bíblia é apresentada como um guia para a vida. Abrir mão desse guia é se voltar para um total fracasso espiritual. Os benefícios da prudência. O que eu ganho com ser prudente? O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles destaca-se o autocontrole para não reivindicar ofensas. Então você vê que lá na sabedoria tinha os benefícios. Agora tem os benefícios da prudência. Sabedoria e prudência estão interligados, não tem como separar um do outro. Então dentre eles destaca-se o autocontrole para não revidar ofensa. Porque uma vez que você pensa, que você avalia as coisas antes de tomar decisão, você está tendo autocontrole. Isso também é um fruto do espírito, domínio próprio. Provérbios 12:16. A humildade para não exibir conhecimento. Provérbios 12:23 também vai estar ali como uma ação do Espírito de Deus na nossa vida, de acordo com a nossa busca. A correta tomada de decisões. Provérbios 13:16. O pensar antes de agir para não ser influenciado. Provérbios 14:15. Tá? Não é porque alguém te disse para fazer uma coisa que você vai fazer antes de avaliar se aquilo de fato é agradável a Deus com base na Bíblia, não com base no que você acha. O alcance de boa reputação e alta posição, Provérbios 14:35. E aí nós podemos botar, né? Ganhar almas é o alcance de uma boa reputação e alta posição. As pessoas reconhecem também a pessoa. A sujeição ao aprendizado e à correção, Provérbios 15:5. Quem é sábio aceita ser corrigido, aceita aprender. Tem gente que fala assim, eu já sei tudo. Não preciso nem ir para aula de escola. Quantos pregadores não sentam na aula de escola dominical? Quantos pastores presidentes estão lá assistindo a aula de escola dominical? Eles são pastores presidentes. Tem pregador aí que não assiste a aula de escola dominical, porque ele diz que não precisa. Na cabeça dele ele acha que não precisa, ele precisa. Ele precisa aprender, ele precisa sentar. Isso é um sinal de sabedoria. Sentar para aprender, para ouvir, tá? E o desviar-se do perigo por meio das soluções antecipadas. Eu ouvi um dito da seguinte forma: o tolo não aprende, o nécio não quer aprender. De forma nenhuma. O inteligente aprende com seus próprios erros. Então ele erra, ele precisa primeiro errar para depois não errar mais. Mas o sábio, ele aprende através da palavra de Deus e do que ele vê que os outros erram. Ele não precisa errar para poder aprender. Ele aprende com a palavra de Deus e também verificando que as pessoas estão indo contra a palavra, e porque ele já conhece a palavra, e ele vai falar, eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso vai acontecer isso, isso e isso. Por exemplo,
Quantos escândalos na atualidade está tendo aí com pregadores? Qualquer um é suscetível a isso, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Pastores, pregadores, pastores, cantores, quantos escândalos? Principalmente na área sexual. Um exemplo que nós podemos ver na Bíblia dessa área é de quem? Davi. Vamos ver a consequência do que aconteceu na vida de Davi por causa do pecado na área sexual. Olha quanta coisa aconteceu na vida de Davi. Uma pessoa sábia vai avaliar isso, ainda que venha uma proposta, ainda que venha a tentação, com a graça de Deus, buscando a Deus, pedindo a Deus, ele vai falar, não, eu não vou. Porque olha quanta coisa vai vir depois. Você pensa no prazer, mas olha a consequência de um momento de prazer. Olha quanta coisa vem. Vem a destruição da família. Vem a questão do nome, da reputação, entendeu? Daquilo que você, durante todo o tempo, Deus construiu, Deus fez através da sua vida. Vai tudo de água abaixo. E aí, o que você vai fazer? Vai escolher o obedecer a Deus ou o pecar? Então, o sábio, ele aprende com o erro, que ele vai vendo dentro da palavra. Porque ele vai olhando e vai falando, não, como é que ele se torna sábio? Praticando aquilo, prudente, avaliando aquela situação e fala, não vou fazer isso não, isso vai trazer consequências terríveis, terríveis, tá? Entendeu agora? Então, desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Provérbios 22, 3. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vidas. Mateus 7, 24. Uma pessoa, para ser prudente, ele tem que ter a Bíblia como guia. Proceder com retidão e cumpre seus deveres como fidelidade. Por fim, cuida com esmero, o que é esmero? Perfeição, da sua vida espiritual e mantenha acesa a chama do Espírito. Mateus 25, 4. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Porque se for nécio, desconhece tudo que a palavra de Deus desconsidera tudo e vai viver do jeito que quer, da maneira que quer. Vai viver da forma desagradável a Deus. O apóstolo falou sobre os pecados da vida pagã, que devem ser abandonados, e ao fazê-lo, referiu-se ao abandono da escuridão daquela velha vida, ao tornar-se luz no Senhor. O texto que nós citamos aqui de Efésios 5,15, tá? Mas a luz é um símbolo tanto de conhecimento como de pureza. Seus leitores foram iluminados em Cristo, por isso devem viver não como nécios, e sim como sábios. A única forma de viver como nécios ou insensatos é desprezar a Bíblia como um guia para a vida. Por isso não faça isso, mas medite e pratique a palavra de Deus. Tá vendo? Mais uma vez é chamado a uma ação, a uma atitude. Então o ensino tem que nos chamar para uma atitude. Síntese do tópico 3. A prudência é a sabedoria na prática, desculpe. Ela nos leva a agir corretamente, sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Então, prudência e sabedoria estão interligadas, prudência e sabedoria na prática. Prudência e sabedoria têm a mesma definição. No todo, elas estão agrupadas e é a mesma coisa. Só que uma está ligada ao conhecimento e outra está ligada à prática. É definições, só para separar. Porque eu poderia definir sabedoria também como a questão de conhecer e de praticar. Da mesma maneira, você não estará errado se fizer isso. Conclusão. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo. Deu para entender? O texto aponta para quem? Cristo. Estou pregando no Antigo Testamento, mas eu tenho que apontar para quem? Cristo. Se eu não aponto para Cristo, eu não estou cumprindo o objetivo das Sagradas Escrituras terem sido escritas. O único caminho que leva à vida, Mateus 7,14. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Efésios 5:8. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Então você vai ver que a conclusão chama para uma decisão também. E aí, por fim, afinal de contas, nós temos a Bíblia como um guia para a vida. E aí? E você? E eu? Em que se baseia as decisões da nossa vida? Tomamos decisões baseadas no quê? No que as pessoas acham? No que eu acho? Ou no que a Bíblia diz? Para poder ter uma vida sábia e prudente, eu preciso me basear no que a palavra de Deus diz. Vamos espiar qual é a próxima lição? A Bíblia transforma pessoas. Uma vez que eu tenho a Bíblia como guia, o resultado é transformação de vida. Isso é maravilhoso. Nessa lição veremos que a palavra de Deus é viva,
que ela anula os conselhos do mundo e nos torna humildes. Ou seja, a Bíblia transforma a vida da pessoa inteira. Só a palavra de Deus pode transformar a vida de um pecador dominado pelos vícios mais profundos da alma. Por isso, quando falamos de leitura da Bíblia, interpretação e aplicação, falamos de algo que determina o futuro eterno de uma pessoa. Então, se eu interpreto errado e aplico errado, eu posso levar pessoas para um futuro totalmente ao contrário daquilo que Deus planejou para elas. Estou também aqui terminando essa lição, fazendo uma observação para nós que ensinamos, para nós que pregamos. Cuidado. Cuidado com o que você prega. Cuidado com o que você ensina. Não seja afoito. Não pegue qualquer texto e saia lançando para a igreja. Não faça isso. Pesquise, estude, medite, cave. Tenha certeza. Ore, peça iluminação. Compare com os comentários o que é dito. Tenha certeza do que você vai afirmar. Porque isso pode determinar o futuro de uma pessoa e um futuro terrível. Não leve isso nas suas costas. Não tenha isso como uma responsabilidade sua no sentido de direcionar pessoas para um caminho errado. Nós fomos chamados para direcionar as pessoas para o caminho de Deus. Vamos fazer uma oração, mas antes disso eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um like, comentar aí no vídeo. Não deixe de fazer o comentário o que você achou dessa lição. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta aula de hoje. Senhor, a Bíblia como um guia para a vida. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a estudar a Tua Palavra, a meditar na Tua Palavra. Nos ensina, Senhor querido, a cada dia. Nos dá força, Senhor, para buscarmos, para lermos, para realizarmos a nossa leitura diária. Não deixa que a gente deixe de ler, Senhor. Nos ajuda, nos dá força. Muita coisa, Senhor querido, nos atrai para deixarmos de estudar a Tua Palavra. Mas que venhamos estudar e venhamos praticar para nos tornarmos pessoas sábias e prudentes. É o que eu te peço. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Tem aqui para você um vídeo, os vídeos, né, do Expondo as Escrituras e também da EBD comentada online. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.